Tudo bem, pessoal? A pedido de alguns estudantes aí do curso de Medicina, eu queria fazer agora brevemente uma revisão do conteúdo que pode ser cobrado na avaliação presencial, então. De um modo geral, eu queria que vocês tentassem dar uma olhadinha com muita atenção para o material do Roque Laraia. Se eu não me engano, eu acho que é a aula 1, 2 e 3. De modo geral, uma das coisas mais importantes que eu vou cobrar está relacionada à ideia da noção de culture. Né? Pensar, acima de tudo, a noção de que, para Laraia, estudando Taylor, nós temos, acima de tudo, uma comparação de que a cultura é composta, primeiro, por um conceito importante, a ideia de Kultur, que vem do alemão, que são os aspectos imateriais ou espirituais. E, por outro lado, lembrar a importância dos aspectos físicos, concretos, da ideia de civilização. Então, lembrar, culture é a combinação desses dois conceitos. De um lado, a representação de aspectos físicos, civilização, aspectos concretos, visíveis, palpáveis, e aspectos imateriais, que é a ideia de cultura, que representa um pouco essa noção do conceito de aproximação. De uma ideia palpável com uma ideia de algo mais espiritual, mais imaterial. Então, cultura, do alemão, imaterial, espiritual. Do francês, a ideia é muito importante da noção de algo concreto. Então, da onde vem a ideia de culture. Lembrar também muito importante aí aquelas ideias dos determinismos logo do início do texto. Então, de um lado, a gente vai ter o determinismo biológico, a ideia de que você é resultado de uma raça, de uma genética, né? A ideia de que você é superior porque você nasceu assim, a ideia do determinismo geográfico, a noção de que você é, acima de tudo, resultado do local onde você vive. A ideia é muito importante, então, também do etnocentrismo, minha cultura é melhor, minha cultura é superior. Então é muito importante lembrar, não é, que o Brasil é composto por 3 raças, mas sempre a raça europeia, ou a raça branca, se vocês quiserem, tá, para ser mais exato, ela vai ser vista como superior. Então você vai ter a presença dos índios, que já são nativos daqui, você vai ter a presença dos escravos negros, que são trazidos para cá, e dos imigrantes europeus, que são vistos, talvez, de um modo geral, como uma raça superior ou mais avançada. Além disso, também é importante destacar a importância do relativismo cultural. Então, determinismo biológico, a questão da genética, geográfico local, etnocentrismo, a ideia da sua etnia, da sua cultura como superior, e finalmente a noção do relativismo cultural, pensando um pouquinho a noção de que cada cultura tem a sua própria lógica de existência. Outra coisa que eu acho muito importante vocês darem uma olhada, no capítulo 4, se eu não me engano, do nosso livro do Laraia, você vai encontrar alguns aspectos importantes do Kroeber sobre a noção da cultura. Alguns conceitos importantes aí, então. Tá certo? Mas, acima de tudo, tentar pensar os elementos que compõem a questão da genética, não é? No sentido de determinação de uma raça superior, então. O Laraia é bem importante nesse momento, então. Boa parte das questões que vão cair são questões interpretativas, não há muito o que se levar em consideração aí, apenas a ideia da interpretação dos textos, tá bom? A ideia é muito importante da gente lembrar que você é resultado da cultura, para vários autores, como Ruth Benedict. A cultura é uma lente que nós usamos para interpretar o mundo, um par de óculos que nós usamos para interpretar o mundo. Então esse conceito é muito importante também. Outra coisa muito difícil, não é, de se pensar também, com toda essa questão antropológica, é a gente pensar a ideia do preconceito. Né? Da onde nasce o preconceito? Da falta de empatia, da falta de alteridade, da falta de respeito com relação ao outro. Outra coisa que é meio importante a gente perceber, não é? O olhar do europeu com relação ao negro ou ao índio é um olhar centralizado em si mesmo. E justamente por causa disso o preconceito nasce, porque é impossível olhar para o outro como um igual, ou como um ser humano, como um semelhante. Tá? Então esse é um aspecto muito importante para pensar essa ideia. Há um conceito que eu quero que vocês procurem aí sobre a cultura indígena e a cultura negra, que é a questão do conceito da aculturação interétnica. Não é? Ocorre quando grupos étnicos e culturalmente diferentes entram em contato direto e permanente, ficando ambos os grupos sujeitos a mudanças em seus padrões culturais. Então essa é uma ideia importante, entretanto a gente sempre vê um predomínio, uma prevalência da cultura branca com relação à negra ou indígena. Tá? É bem importante também lembrar que aparece para nós aí da
população negra que vem para o Brasil, é importante lembrar aquela que vem da região da Guiné, da Angola e da Costa da Mina. Tá? Então lembrar essencialmente dessas ideias. Tá? Outra questão muito fácil, né? Acabei de falar ali sobre a ideia de culture, questão da palavra culture, questões imateriais. Uma questão que vai cair é lembrar quais são os elementos imateriais que os negros trouxeram da África e que fazem parte hoje da cultura brasileira. Estão incorporados à cultura brasileira. Tá bom? Ao final também é muito importante aqui lembrar o texto da Tina Shanter, né, sobre a questão da sexualidade feminina e quanto que os padrões masculinos e o quanto que os padrões mercadológicos são influenciados ou usados como influência para pensar o corpo da mulher. Tá? Então é muito importante pensar essa ideia de que o corpo é, na verdade, uma projeção que é construída a partir da sociedade. Ou seja, no nosso contexto social, a mulher que se enquadra nos padrões estéticos ocidentais é vista como perfeita e bonita. Então, lembrar isso daí. Outra coisa muito importante, então, para recordar aqui, sendo bem sucinto, é lembrar da importância de Foucault. Né? Michel Foucault, para pensar o último texto, então, da Tina Shanter. É fundamental pensar o valor dele para pensarmos o Ocidente. A influência de Michel Foucault, que era filho de médicos, de origem francesa, que produziu vários textos, desde a história da loucura até a história da sexualidade. Né? São vários textos importantes em que ele faz um levantamento histórico do referencial da vida humana no mundo ocidental e como é que se constroem histórias a partir da ideia de que nós não somos sujeitos marcados por uma essência, mas por uma narrativa histórica. Tá? É bem importante vocês olharem, então, fundamentalmente, na minha opinião, uma atenção ao texto do Roque Laraia, os 3 primeiros capítulos, as 3 primeiras aulas que nós tivemos, para ser mais exato, que vai trabalhar o livro inteiro do Roque Laraia, e ao final também pensar aí o texto da Tina Shanter, tá bom? Essas ideias, na minha opinião, são as mais importantes, até porque nós temos que lembrar que Michel Foucault constrói a ideia da microfísica do poder a partir de uma noção de que o poder não está centralizado na mão de ninguém. Ele é operado, ele é operacionalizado pelas pessoas, né? Então, vocês, enquanto futuros médicos, sabem que possuem um certo tipo de poder que é próprio da medicina na relação com seus pacientes. O professor em sala de aula tem, lá no ensino médio teve com vocês, no ensino fundamental, agora no ensino superior também, tem um poder que é um saber, e como é que esse saber se opera nas relações humanas, porque, querendo ou não, nós temos que imaginar que todos nós, seres humanos, operamos algum tipo de poder. Aquele sujeito que é mecânico, que não tem o conhecimento da engenharia mecânica e que atua no conserto de um carro, tem um saber que eu não sei. O sujeito que conserta o seu celular, o sujeito que conserta o seu notebook tem um saber que você não tem, por isso você o procura. Então, saber e poder são coisas muito interessantes e estão interligadas. Tá bom? É bem importante também lembrar, do ponto de vista daquela ideia do determinismo geográfico, a diferença, por exemplo, entre os esquimós e os lapões. Né? São modos muito diferentes de ser e eles vivem numa mesma região. Né? Ou seja, no norte, no Polo Norte, ou na região norte do planeta. Então, de um certo modo, pensar como que não existe, na verdade, essa determinação como algo propriamente dito, mas existiu sempre uma construção de que você é resultado do lugar onde você mora. Então, não aceitar isso como verdade, mas como uma ideia que foi corriqueiramente, ao passar do tempo, sendo instituída como verdadeira. Tá? Que mais? Essas são as ideias principais, né? Que eu acredito que podem ajudar vocês a lembrar essas questões. Lá no tempo da colonização é bom lembrar uma questão que eu acho extraordinária e que pode cair na avaliação de vocês. Segundo a narrativa de Pero de Magalhães Gandavo, os índios não tinham 3 letras no seu vocabulário. O L, não havia lei, não havia o R, não havia rei e não havia F, não havia fé. Mas era um olhar justamente do português com relação ao índio. Ele tinha outros valores, os indígenas tinham outros valores. Entretanto, sempre houve essa imposição para dizer, a verdade vem de nós, europeus, que sabemos muito mais que esse povo aí. Outra coisa interessante da colonização europeia aqui no Brasil, por parte dos portugueses, foi lembrar a forma como os índios eram, melhor,
a forma como os negros eram capturados, eram pegos na África e trazidos aqui para o Brasil, né? Nós temos que lembrar do banzo, que era uma mistura de melancolia, tristeza, saudade, que levava as pessoas à morte, né? Os negros à morte, tá? Lembrar, não índio, negro. Os negros à morte, a saudade, a melancolia, não é? É bem importante lembrar esse aspecto também, tá bom? O que mais que eu poderia ajudá-los a pensar aqui? Lembrar que justamente do ponto de vista dessa ideia dos determinismos, o ser humano é plástico, ele é adaptável, ele consegue se adaptar aos vários lugares. Justamente porque a cultura e o conhecimento antropológico, se a gente falar de uma maneira geral aqui, é uma coisa adquirida, é uma coisa aprendida. Nós podemos aprender. Tem coisas que não sabemos e podemos aprender de acordo com o nosso desejo, nossa intenção, nossa vontade. Então é bem importante destacar essa diferença também. De um lado, pensar que não existe essa ideia de determinismos e que existe, acima de tudo, uma noção muito clara de que a gente é um sujeito, nós seres humanos somos sujeitos plásticos, podemos aprender, porque existe uma maleabilidade no conhecimento. Ele não é uma coisa estanque, é um processo. Além disso, então, também vale lembrar, né, a forma como os indígenas sempre podem ser caracterizados a partir da dimensão biológica, linguística e cultural, tá? Lembrar então as 3 raças tristes que determinam um pouco a nossa cultura brasileira, que é, acima de tudo, a presença que já disse aqui, né? Primeiro dos nativos, os indígenas, dos escravos que foram trazidos à força, e ao final também a presença europeia. Então, desse emaranhado cultural, nós temos a miscigenação. Então, o que determina a cultura brasileira não é uma pureza étnica, mas mais do que tudo, no mundo todo, hoje se defende bastante a noção da miscigenação. Acredito que essas ideias, se vocês olharem com muita atenção, poderão ajudá-los fortemente, profundamente, numa boa nota na prova presencial. Então, estudem aí, deem uma olhada nesses conteúdos que eu passei para vocês, tá? E desejo a todos muita sorte, né? Muita dedicação na avaliação. Nessa reta final aí para o final do ano. Valeu, um abraço e tudo de bom.